O Flamengo acha que o futebol brasileiro tem que se curvar a ele. Todo mundo tem que se sentir honrado por uma proposta dele. Dá para o Gerson ser do Cruzeiro em 2026? Dá para isso acontecer? Na sequência aqui, ô Andrezão, o jornalista Venê Casagrande, sempre muito bem informado, informou que o Flamengo desistiu de contratar o atacante Caio Jorge. Lembrando que o Flamengo fez algumas propostas para o Cruzeiro e em momento nenhum chegava nem próximo daquilo que o Pedrinho queria. Eu vou ler toda a informação do Venê, mais uma vez, valorizando o Venê, um ótimo profissional e sempre com ótimas informações, sempre muito bem informado o Venê. O Flamengo, neste momento, entende que chegou ao limite e não pretende fazer uma nova oferta por Caio Jorge. Inclusive, nos bastidores, a diretoria do Flamengo recebeu a informação que a maior proposta oficial que o atacante Caio Jorge recebeu do exterior foi de 20 milhões de euros. A última tentativa rubro-negra foi de 24 milhões de euros, mais Everton Cebolinha, que na visão do Flamengo vale 8 milhões de euros atualmente, então chegaria a 32, que seria a maior proposta do futebol brasileiro em uma operação. E ainda acrescento na informação dele que o Cruzeiro teria ainda 10% de mais-valia na negociação. Então, chegou ao fim essa, que já estava virando uma novela, né? E muito torcedor, é curioso, que eu recebo muita mensagem no Instagram de torcedor falando assim, gente, vocês estão falando de novo sobre o assunto do Caio Jorge, é que cada dia tinha uma novidade, cada dia tinha um assunto, propostas diferentes. Então, a cada momento que surgia uma nova possibilidade, então abre espaço para a gente debater mais e mais sobre o assunto. E estávamos falando simplesmente do atual campeão da Libertadores do Campeonato Brasileiro, fazendo uma proposta para o melhor jogador do Campeonato Brasileiro. Artilheiro da Copa do Brasil. Artilheiro da Copa do Brasil. Fez 21 gols e foi artilheiro do Campeonato Brasileiro. O Caio Jorge foi o destaque do Campeonato Brasileiro. Então, qualquer mudança numa oferta, e agora, como a informação e a notícia que o Flamengo não vai fazer mais nenhuma proposta para o Cruzeiro e o Caio Jorge permanece, é notícia. Eu não precisava estar falando isso, né? Mas às vezes a gente tem que reforçar, porque ontem, infelizmente, nas minhas redes sociais, eu fui xingado e ofendido por simplesmente dar a notícia sobre as propostas do Flamengo. Gui, por favor. Ô, Eltinho, é uma atitude forte do Cruzeiro, uma mensagem forte, é um recado de que vai brigar com o Flamengo. Alguém tem que avisar para o Flamengo que o Cruzeiro não é mais o Cruzeiro de 2020. O Cruzeiro agora tem um dono que é torcedor, que investe e que não está precisando vender jogador para o Flamengo, de perder um jogador importante, ser o principal artilheiro da temporada, para um clube que vai concorrer com você na Libertadores, que pode encontrar com você em uma oitavas de final e te eliminar. Então, uma atitude pesada do Cruzeiro, no bom sentido, e que dá esse recado para o Flamengo. O Flamengo acha que o futebol brasileiro tem que se curvar a ele. Todo mundo tem que se sentir honrado por uma proposta dele. Se quer se retirar, meu amigo, se retira. Ah, mas o Cruzeiro recebeu propostas menores pelo Caio Jorge até aqui. O problema é do Cruzeiro, é o Flamengo que paga a conta do Cruzeiro? Não é. E duas coisas, Guilherme. Primeira, o Flamengo roeu a corda quando o Cruzeiro tentou o Matheus Gonçalves ano passado. Sim, bem lembrado. Como é que eles acharam que ia receber esse tipo de proposta? E outra coisa, o Cruzeiro de outros tempos, de fato, vem de um atacante que nem era unanimidade. Com o Pires na mão. E aí, o cara foi para a Bulgária, hoje é destaque na Premier League e não teve, que foi o Igor Thiago, que é um jogador que tinha muito potencial no Cruzeiro. Que era só Thiago. Que era só Thiago, mas tinha muito potencial. E aí agora o Flamengo, até a Leila Pereira disse o termo flacentrismo, né? Do Flamengo achar que ele é o centro de tudo. Mas tem hora que realmente essa atitude do Flamengo é incômoda. O Flamengo acho que é o Bayern de Munique do Brasil. Eu falei isso aqui ontem. O Flamengo não é SAF, mas ele quer discutir com quem é SAF, quer tentar prejudicar quem é SAF. Ele não tem estádio, ele quer falar de rede de setor visitante, ele quer falar de estádio de quem grama tem. Sintética. De grama sintética. Agora, assim, falando dessa negociação do Caio Jorge, acho que está todo mundo dentro do seu. Sim. Se o Flamengo tem bala na agulha para tentar fazer uma investida, e de fato fez essa investida que foi alta, beleza. Está na função dele de tentar tirar o jogador. Ok.
E quando o Cruzeiro deu aquele preço dos 50 milhões, foi um não educado. Porque quando o Cruzeiro dá um preço de 50 milhões de euros, gente, 50 milhões de euros, por mais que seja o Caio Jorge, artilheiro da Copa do Brasil, do Campeonato Brasileiro, convenhamos, é muito dinheiro. Então, o Pedrinho deu esse preço, 50 milhões de euros, tá aí. Vai querer levar? Não vai. É quando você tem um carro. É muito dinheiro, é um não. Não, mas se paga também tem que vender. Aí, se paga tem que vender, não tem nem discussão. Se coloca na mesa que então, é isso. Assim, tá todo mundo dentro do seu papel. O Flamengo com a investida, colocando mais um jogador no negócio, eu tenho isso, vai querer, não quer, não quer, tô me retirando, beleza. E o Caio Jorge segue no Cruzeiro. Pro torcedor, pro Cruzeiro, uma ótima notícia. Tem o artilheiro de 2025. Pode falar. Só acrescentando, o Luiz Araújo é um jogador que desperta o interesse do Cruzeiro há algum tempo, muito, né? Joga muito. Ano passado esteve perto de ser envolvido com o Matheus Pereira. Foi ano passado mesmo? Foi ano passado, foi naquele momento pós-Zenit. Isso. E agora o Flamengo colocou também, numa notícia do Vene Casagrande, que o Luiz Araújo não estaria nessa mesa de negociações. Fica muito fácil também. Mas colocar um jogador que eles não vão aproveitar. O Cebolinha não deve ficar no Flamengo pro ano que vem. O contrato está vencendo. Final do ano, o contrato do Cebolinha se encerra com o Flamengo. E ele não vale 8 milhões de dólares ou de euros por um ano de contrato que ele tem. Porque daqui a 5 meses ele pode assinar um pré-contrato com qualquer equipe. E até queria entrar depois para falar do Matheus Pereira em relação a isso. O Cruzeiro está perdendo uma grande oportunidade de não ter renovado com o Matheus Pereira. Porque o Flamengo está entregando um jogador que ele não vai utilizar e que não deve renovar, está tentando vender, passar para o Cruzeiro e oferecendo um valor de 24 milhões para o Cruzeiro. É um valor muito alto, 24 milhões de euros no futebol brasileiro. Demais. E eu não sei se eu recusaria. Eu, Paulo Lagari, eu não sei se dono de um clube eu recusaria pelo recorte do Caio Jorge no Cruzeiro. Foram 7 meses de 21 gols do Brasileiro, 5 gols da Copa do Brasil, mas a gente não sabe se isso vai continuar no ano que vem. É um novo treinador, é um novo estilo de jogo. O estilo de jogo dele no Cruzeiro com o Leonardo Jardim favorecia muito o Caio Jorge. Não sei se com o Tite o Caio Jorge vai ter a mesma performance que teve no ano de 2025. Isso é algo que não tem como a gente prever, né? Nem pro bem nem pro mal. É muito difícil a gente fazer essa proposta. Mas no momento, eu pensando no Cruzeiro, pensando aqui no futebol mineiro, eu acho que o Cruzeiro foi certeiro, porque a estratégia do Flamengo é nítida, gente. É enfraquecer um rival direto. Hoje o Flamengo olha para o Cruzeiro, olha para os objetivos que o Pedrinho tem, o Flamengo não é bobo. O Flamengo olha e fala assim, é um time que vai me dar problema na temporada. O que eu posso fazer para prejudicar internamente ou futebolisticamente? O Vitão foi um exemplo, brigou com o Vitão e levou o Vitão. Isso é mais uma birra do Flamengo por ver o Cruzeiro montando um time forte. Quando ele pensava, a zaga do Cruzeiro, que já é boa, tendo o Vidalba e o Fabrício Bruno, ela pode ter o Vitão, que em outra oportunidade eu já fui lá bater na porta do Internacional. Vamos esmurrar a porta do Internacional agora. Vamos fazer algum movimento para o Vitão não ir para o Cruzeiro. Também teve essa questão. É o não ir, não é só vir ao Flamengo, é não ir para o Cruzeiro. Então tem essas questões. Futebol é estratégia. É um tabuleiro de xadrez gigantesco. O Cruzeiro, rapidamente, em 2003, ele tira o Maurinho do Santos, tira o Maldonado do São Paulo, tira o David do Corinthians. Isso é estratégia. É estratégia. Aí tira um ali, enfraquece aqui e forma um timaço. Perfeita a sua lembrança. Perfeita. Como que o Cruzeiro foi estratégico de pegar e buscar pilares ou jogadores que faziam parte da coluna cervical daquele time. Porque você pega, quando a gente vai montar um time, a gente fala assim, você tem que ter uma coluna. Um goleiro, um zagueiro, um volante ou um meio-campo e um atacante. Você tendo um quarteto assim, você consegue ir montando o restante do time. Olha como que o Cruzeiro foi. Vai lá no São Paulo, tira um Maldonado. Vai lá no Santos, tira o Aristizábal. Vai lá no Corinthians, tira o David. Maurinho, tira o Maurinho, tira na lateral. Então, assim, é a capacidade que tem para se montar. E foi isso que aconteceu com o Cruzeiro nessa estratégia aí que ele teve junto com o Caio Jorge. Tinha um detalhe também. Teve um outro momento que o Palmeiras tentou contratar o Pedro no Flamengo e o Flamengo recusou. Tá certo.
Tá no direito dele o Flamengo recusar, no momento que, se eu não me engano, era a administração ainda do Landim, mas que o Gabriel ainda estava no Flamengo e que o Pedro estava naquele momento. O Flamengo recusou, o Cruzeiro está no direito também de colocar um valor, aspas, irreal, para o Flamengo pagar e recusar, porque o Cruzeiro quer entrar nessa briga de Flamengo e Palmeiras. Hoje a gente tem um futebol polarizado. O Cruzeiro quer entrar nessa briga e está todo no direito dele. Exatamente. Deixa eu levantar um outro assunto aqui. Agora fala de Atlético e fala também de Cruzeiro. Por quê? Porque hoje é aniversário de quem? Hoje é aniversário do Cruzeiro. 105 anos com carinha de 25. Tá bem, tá vigoroso, tá forte, tá bonitão, a pele firme. O Atlético parabenizou o seu maior rival pelos 105 anos. Aí eu pergunto pra você, gente, por favor, tá aí, ó, a postagem, tem a postagem do Atlético. O Atlético colocou: parabéns ao Cruzeiro pelos 105 anos. Desejamos que a rivalidade seja sempre saudável e possa tornar Minas Gerais cada vez maior. E o Cruzeiro foi lá e respondeu: obrigado, Atlético, a nossa rivalidade engrandece Minas Gerais. Gente, isso aqui tem que ser emoldurado. Pelo menos é a opinião do Elton, tá? Emoldurado. Pra mim, eu falei isso em off e tenho a coragem de falar também gravado e ao vivo. Esse momento aqui, dessa postagem do Atlético, foi um dos melhores momentos do Atlético nos últimos meses. Um dos melhores momentos do Atlético nos últimos meses. Isso mostra grandeza, isso mostra evolução. Porque a rivalidade, ela é do campo. Do campo. Você aí que está me assistindo agora e é torcedor do Atlético, você tem um grande amigo cruzeirense? Você não gosta e ama esse amigo cruzeirense? Ou você não tem uma esposa que torce para o time rival? Nunca aconteceu isso na sua vida? Aí o pessoal leva isso para o fígado. Gente, para. Isso é entretenimento, isso é diversão. Você tem que parar com essa bobagem, que são nas pequenas coisas que a gravidade vem. Então, para com isso. Isso aqui, para mim, não existe polêmica nenhuma. E se você ir no post do Atlético, vai ter um tante atleticano com uma ervilha na cabeça. É sim, tem uma ervilha na cabeça para ficar xingando. Não tem nada demais aqui. Não tem nada demais. Pelo menos é a minha opinião. Aqui tem 4 comentaristas. 4 comentaristas. Meu papel aqui hoje é só de apresentar. Eu não tinha nem que estar pagando sermão. Nem que estar falando coisa demais. Era para os meninos estarem falando. Mas essa eu pedi permissão para o chefe André para pegar e falar para você. Para mim, Elton Novaes reafirma mais uma vez, nos últimos meses, é um dos melhores momentos do Atlético nos últimos meses. Porque isso que mostra grandeza. E parabéns ao Cruzeiro que respondeu também da forma que tem que ser. A Nação Celeste é o cruzeirão mais lindo do mundo, como eu gosto de falar. Pedro, vamos lá. O sonho do torcedor é ter o Gerson, né? Como que anda essa situação? O próprio Marcão Silva deu uma entrevista recente, né? A Itatiaia falando que tem esse carinho pelo Pedro, né? Pelo seu pai, pelo Pedrinho, que conversa muito, que tem um sonho sim do filho dele jogar aqui no Cruzeiro. Como anda essa situação? Dá para o Gerson ser do Cruzeiro em 2026? Dá para isso acontecer? Pancieri, boa tarde, é um prazer receber você aqui na Toca da Raposa, um dia tão importante pra gente, no aniversário de 105 anos do Cruzeiro. Obrigado. Você é um cara muito especial, que tem um carinho aqui desse clube, que cobre a gente aqui diariamente, então é um prazer recebê-lo aqui. Sobre o Gerson, é um jogador que estamos em negociações, não é uma negociação fácil, uma negociação que vai perdurar aí alguns dias, pelo fato de estar num grande clube na Rússia, pelo fato da grandeza do Gerson. Mas a gente, como bom mineiro, vem negociando devagar, dia a dia. Estamos com expectativa alta, mas a gente sabe que não é negociação fácil, muito difícil. Um jogador desse tamanho não é fácil trazer de um clube tão grande como o Zenit. Mas que a gente está trabalhando e quem sabe a gente possa ter um final feliz aí. Com relação ao Gerson, é um jogador que quer voltar para o futebol brasileiro, tem intenção de voltar para o futebol brasileiro e o Cruzeiro é uma das opções para ele. O Jonathan Jesus pode entrar no caso, no acordo, ou seria isolado? Pedro, seriam negociações diferentes ou nem colocaria o Jonathan Jesus no meio porque é um jogador que o Zenit já demonstrou interesse? A princípio não, né? São negociações separadas, né? Mas nada impede no futuro
de ser uma negociação só, mas hoje a gente trata como negociações separadas. O Gabigol, né, que teve essa liberação por parte do Cruzeiro, ele já se reapresenta, quer dizer, ele nem se reapresenta aqui no Cruzeiro. Como que está essa situação? Já está tudo fechado com o Santos, alinhado? Ele realmente fazer exame médico? Como que foi essa negociação para o Gabriel Barbosa também deixar o Cruzeiro? Então, o Gabriel vai fazer exames médicos no Santos essa semana para assinatura de contrato de empréstimo. O Cruzeiro está emprestando o Gabriel ao Santos, um empréstimo de 1 ano. E a gente vem negociando aí há alguns dias, né? Desde o fim da temporada, e vai ser um final feliz para ambos. O Chico da Costa, que é um jogador que estava no Mirassol, pertence ao Cerro Porteño. Já tem gente dizendo que ele é do Cruzeiro, né? Tem essa informação. Já assinou? Já tem alguma coisa adiantada? Como é que está essa situação? E como é que foi também, Pedro, para chegar a esse nome, né? Veio da onde? Veio do Tite? Veio do Joaquim Pinto? Veio de quem a ideia de buscar esse atleta que estava no Mirassol? Então, o Chico da Costa, a gente está em negociações bem avançadas para ele, né? Estamos na fase de trocas de documentos, a gente avançou bem esses dias na negociação. Então a gente espera ter o jogador aqui nos próximos dias para a realização de exames médicos e assim assinatura de contrato. E é um jogador num perfil que a gente já buscava para essa temporada 26. É um jogador mais de área, um jogador para mudar a característica de um jogo, no jogo da Libertadores, um jogo mais truncado, um jogo mais fechado, um centroavante mais de área, mais finalizador. E dentro das opções que a gente mostrou para o Tite e que o Tite também nos solicitou, o Chico da Costa foi um dos destaques nessa avaliação feita por nosso departamento de scout, liderado por Joaquim Pinto e pela comissão técnica do Tite. A gente chegou no nome do Chico da Costa. Então a gente espera finalizar essa aquisição o mais rápido possível. Ô Pedro, eu vou até devolver para o estúdio também, porque tem pergunta, mas o Matheus Pereira, que é o grande, vamos colocar, articulador de jogadas desse Cruzeiro, camisa 10, é cruzeirense, né? Tá feliz também com o aniversário do Cruzeiro igual hoje, com certeza. Como anda essa negociação? Teve a ligação do Tite, né, que a gente sabe para ele de vídeo, para conversar, para trocar uma ideia. Como que anda? Quando ele voltar ali no dia 5 na turma, você já vai estar com um contrato na mão, assina aqui, Matheus, como é que está isso? A negociação tá caminhando bem, né? A gente vem falando, antes de acabar o Campeonato Brasileiro, eu já venho falando com os seus representantes e nesse final de ano a gente intensificou ainda mais. E a gente está em negociações, é uma negociação fácil, uma negociação difícil, um jogador do tamanho do Matheus Pereira, né? É um jogador que hoje é a nossa prioridade, a renovação do Matheus, dentro das condições do Cruzeiro e dentro das condições que o Matheus acha importante. A gente está chegando num denominador comum e a gente espera aí o mais rápido possível tentar concretizar a renovação, que hoje é a nossa prioridade. Ô Pedro, é legal você falar isso, porque o Matheus é um jogador que ele teve ali momentos, né, de chegar ao clube, afirmação, e agora é até vestiário. Eu tenho essa impressão, cobrindo o dia a dia do Cruzeiro, que ele também tem um vestiário muito importante com os outros atletas. O caminho é esse que a gente está percebendo do atleta dentro de campo? O Matheus Pereira tem uma liderança muito grande, né, dentro do elenco do Cruzeiro, né, um jogador identificado com o clube, torcedor do Cruzeiro, ama esse clube, ama a torcida, né, do Cruzeiro. Então, assim, isso faz toda a diferença no processo de renovação. O Matheus Pereira evoluiu muito dos últimos anos para cá, é um ser humano fantástico, é um cruzeirense de fato, e a gente vai fazer de tudo para ele continuar aqui na Toca da Raposa.